começar, então, com o Dr. Cid Roberto Bertoldo Pimentel, e cada palestrante terá 5 minutos. Muito obrigado. Isso é uma promessa ou uma ameaça? Uma ameaça. Vou tentar diminuir, então. Eu coloquei alguns conceitos que são assim a panorâmica que a gente coloca, a panaceia que a gente coloca a respeito da Previdência Social. Mas eu queria colocar o próximo, por favor. As considerações iniciais sobre estudos e pesquisas que a gente tem desenvolvido, a transição epidemiológica, a transição econômico-social e a transição demográfica, né, os 3 determinantes maiores assim daquilo que a gente chama da atenção que o sistema de seguridade tem que ter a isso, para a distribuição de renda e para a desigualdade social. O próximo, por favor. Isso daí, nós temos uma sinergia instalada, nós temos isso em movimento, transição demográfica, transição epidemiológica, transição social. Um exemplo básico, simples, é com a diminuição significativa da taxa de fecundidade, nós temos um aumento muito grande da população envelhecida. O próximo, por favor. Esse contexto dá os dados, grosso modo, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, no ano de 2050, afirma que 1/5 da população mundial será de idosos. Ainda segundo as projeções da OMS, nos próximos 40 anos, o número de pessoas com mais de 100 anos aumentará 15 vezes. Para a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2025, o Brasil será o 6º país com população idosa no mundo, com uma população estimada de aproximadamente 30 milhões de cidadãos idosos. Eu falo isso com a humildade dos Barnabés, né? Porque nós, funcionários públicos, nos apropriamos dos saberes para ter a definição das políticas públicas e para ter o nosso mapa de caminho. É óbvio que se eu tenho a Ana Amélia aqui na mesa, se eu tenho os pesquisadores da academia aqui presentes, se eu tenho também a presidência do conselho, etc., tal, eu tenho a humildade de colocar isso como ponto, que é um ponto de orientação, que nós, a Previdência, nós temos que trabalhar tecnicamente com as bases de dados. Então, esses daí são os grandes números. O próximo, por favor. No Brasil, são quase 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que representa 8,6% da população brasileira, segundo o IBGE. Isso já está alterado, já temos 17.300 hoje contabilizados, e a população centenária está em torno de 24 mil homens e mulheres. Quero fazer também uma informação, quer dizer, nós estamos observando uma feminilização da velhice. Nós temos um aumento maior, não só da esperança de vida, quanto da população censiada também, certo? A população censiada de idosas. As idosas superam os idosos em muito. Próximo. Essa pirâmide etária eu tinha que passar correndo para chegar na pirâmide. Nós temos uma pirâmide que piora a relação de dependência. Como vocês podem observar, quer dizer, nós tínhamos uma pirâmide clássica, com uma base maior, certo? E afunilando até o ápice. A próxima. Agora, nós temos isso daí, já é mais atual. A pirâmide foi virando sarcófago, senador, como o senhor pode observar, certo? A gente tem uma homogeneização maior, e ali eu tenho, nos 2 bracinhos, homens e mulheres. Pode ver que o braço feminino, como eu disse, é muito maior. Ali é maiores de 80, certo? Esses dados eu vou deixar aqui na comissão, disponíveis, já estão, né, já saíram do pendrive, vão fazer parte da pauta, mas eu não vou me deter a cada um por causa do tempo. O próximo, por favor. A relevância do tema é a Previdência Social. Na população brasileira, no censo de 2010, nós tivemos 190 milhões e aqueles quebrados. A população idosa era 21,7 milhões. A população idosa beneficiária, Previdência e Assistência, 19,5 milhões. E a cobertura previdenciária, isso eu gosto de enfatizar. A cobertura previdenciária é 80,4% da população de idosos. É isso que nos habilita e nos qualifica para estarmos aqui sentados, para estarmos sentados no Conselho Nacional do Idoso, para brigarmos na intersetorialidade com todos os outros ministérios, para representarmos o país na questão dos adultos maiores, né, como eles são chamados entre nossos irmãos aqui, para participar na Population Council da ONU, para discutir a demografia.
essa cobertura previdenciária. Nós, a Previdência, somos, do ponto de vista do estamento governo, certo? O maior aparato e a maior estrutura em termos de cuidado, responsabilidade e atuação em relação aos idosos. O assunto esperança de vida no Brasil, em 2010, foi definido em 73,4 anos para ambos os sexos. Isso são números que eu nem chamo de estatística vital, de perfil epidemiológico, porque nós estamos usando cálculos básicos de estatística para definir. Por isso que eu trouxe números, grandes números, mas números mais sintetizados, porque eu sabia da exiguidade de tempo. Um pouco mais, por favor. A relevância do tema, ainda continuando, é a Previdência. Nós temos 13 milhões de aposentados idosos, 4.700 milhões de pensionistas idosos, aposentados e pensionistas 17 milhões e 700, beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC, que as pessoas imaginam que seja do MDS. No MDS é feita a inscrição do ponto de vista do CAD único, mas a operabilidade e os pagamentos do BPC são pela estrutura previdenciária. Porque o nosso Ministério, pela magnitude, pela capilaridade dele, ele que tem as agências, ele que tem os sistemas de informatização e é responsável pelos pagamentos e pelas transferências bancárias. 2 a cada 3 municípios, a renda da Previdência Social é maior que o repasse do fundo do FPM, do Fundo Municipal. Ou seja, 64% dos municípios dependem da renda dos aposentados e pensionistas idosos. Como foi dito no início, quer dizer, o idoso deixou de ser custo, gasto, recurso para ser elemento de investimento, para ser componente da renda e para ser determinante da renda e da vida econômica dos municípios, da maior parte dos municípios brasileiros. O próximo. Esses dados são aqueles dados que eu coloquei consolidados em gráficos. O próximo. Idem a quantidade de aposentadorias por faixa etária de beneficiário. O próximo. Aí a cobertura entre idosos por unidade federativa, inclusive a área rural da região norte. Esse daí, como eu disse, eu vou deixar à disposição, porque tanto as confederações, quanto os sindicatos, quanto os estudiosos têm que se louvar nesse tipo de informação. Isso é informação técnica da população previdenciária. Próximo. Essa é a curva por gênero e idade, incluindo área rural e região norte. O quadro é bem declarado. Tem aí embaixo, você pode ver homens e mulheres, as faixas etárias de 60 a 85 anos ou mais. Pode continuar. A cobertura do ponto de vista das manchas, certo? Manchas urbanas, manchas rurais e as manchas definidas também de acordo com a lógica do quadro ali. O próximo, aí acima de 60 anos, um percentual de 2010. Como nós temos uma consolidação bastante difícil, só para vocês entenderem, o anuário estatístico saiu ontem. O anuário estatístico saiu ontem com os dados de 2011. Porque nós, a Previdência, além da responsabilidade de cobertura, nós temos a presença, a nossa responsabilidade na equipe econômica do PIB. Nós fazemos isso em conjunto, mão dada, com o Ministério da Fazenda, que é com quem nós trabalhamos junto. Nós não trabalhamos junto com o planejamento, não trabalhamos junto com a área social, nós trabalhamos junto com a Fazenda, certo? A Previdência responde pelas contas. O nosso orçamento é um orçamento de 222 bilhões. É o maior orçamento entre os ministérios. Nós temos uma responsabilidade operacional técnica com a presidência. Tem nos dois bracinhos homens e mulheres. Pode ver que o braço feminino, como eu disse, é muito maior. Ele é maiores de 80, certo? Esses dados eu vou deixar aqui na comissão, disponíveis, já estão, né, já saíram do pendrive, vão fazer parte da pauta, mas eu não vou me deter a cada um por causa do tempo. O próximo, por favor. A relevância do tema é a Previdência Social. Na população brasileira, no censo de 2010, nós tivemos 190 milhões e aqueles quebrados. A população idosa era 21,7 milhões. A população idosa beneficiária, Previdência e Assistência, 19,5 milhões. E a cobertura previdenciária, isso eu gosto de enfatizar. A cobertura previdenciária é 80,4% da população de idosos. É isso que nos habilita e nos qualifica para estarmos aqui sentados, para estarmos sentados no Conselho Nacional do Idoso, para brigarmos na intersetorialidade com todos os outros ministérios, para representarmos o país na questão dos adultos maiores, né, como eles são chamados entre nossos irmãos aqui, para participar na Population Council da ONU, para discutir a demografia.
é essa cobertura previdenciária. Nós, a Previdência, somos, do ponto de vista do estamento governo, certo? O maior aparato e a maior estrutura em termos de cuidado, responsabilidade e atuação em relação aos idosos. O assunto esperança de vida no Brasil, em 2010, foi definido em 73,4 anos para ambos os sexos. Isso são números que eu nem chamo de estatística vital, de perfil epidemiológico, porque nós estamos usando cálculos básicos de estatística para definir. Por isso que eu trouxe números, grandes números, mas números mais sintetizados, porque eu sabia da exiguidade de tempo. Um pouco mais, por favor. A relevância do tema, ainda continuando, é a Previdência. Nós temos 13 milhões de aposentados idosos, 4.700 milhões de pensionistas idosos, aposentados e pensionistas 17 milhões e 700, beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC, que as pessoas imaginam que seja do MDS. No MDS é feita a inscrição do ponto de vista do CadÚnico, mas a operabilidade e os pagamentos do BPC são pela estrutura previdenciária. Porque o nosso Ministério, pela magnitude, pela capilaridade dele, ele que tem as agências, ele que tem os sistemas de informatização e é responsável pelos pagamentos e pelas transferências bancárias. 2 a cada 3 municípios, a renda da Previdência Social é maior que o repasse do fundo do FPM, do Fundo Municipal. Ou seja, 64% dos municípios dependem da renda dos aposentados e pensionistas idosos. Como foi dito no início, quer dizer, o idoso deixou de ser custo, gasto, recurso para ser elemento de investimento, para ser componente da renda e para ser determinante da renda e da vida econômica dos municípios, da maior parte dos municípios brasileiros. O próximo. Esses dados são aqueles dados que eu coloquei consolidados em gráficos. O próximo. Idem a quantidade de aposentadorias por faixa etária de beneficiário. O próximo. Aí a cobertura entre idosos por unidade federativa, inclusive a área rural da região norte. Esse daí, como eu disse, eu vou deixar à disposição, porque tanto as confederações, quanto os sindicatos, quanto os estudiosos têm que se louvar nesse tipo de informação. Isso é informação técnica da população previdenciária. Próximo. Essa é a curva por gênero e idade, incluindo área rural e região norte. O quadro é bem declarado. Tem aí embaixo, você pode ver homens e mulheres, as faixas etárias de 60 a 85 anos ou mais. Pode continuar. A cobertura do ponto de vista das manchas, certo? Manchas urbanas, manchas rurais e as manchas definidas também de acordo com a lógica do quadro ali. O próximo, aí acima de 60 anos, um percentual de 2010. Como nós temos uma consolidação bastante difícil, só para vocês entenderem, o anuário estatístico saiu ontem. O anuário estatístico saiu ontem com os dados de 2011. Porque nós, a Previdência, além da responsabilidade de cobertura, nós temos a presença, a nossa responsabilidade na equipe econômica do PIB. Nós fazemos isso em conjunto, mão dada, com o Ministério da Fazenda, que é com quem nós trabalhamos junto. Nós não trabalhamos junto com o planejamento, não trabalhamos junto com a área social, não trabalhamos junto, nós trabalhamos junto com a Fazenda, certo? A Previdência responde pelas contas. O nosso orçamento é um orçamento de 222 bilhões. É o maior orçamento entre os ministérios. Nós temos uma responsabilidade operacional técnica com a Presidência e com a economia.